quais os gêneros, estilos, né, e formas que a gente encontra na Bíblia? Há uma certa proporcionalidade na distribuição entre o Antigo e o Novo Testamento? Bom, quantitativamente, a gente tem a narrativa, né? A narrativa, ela de modo assim muito genérico, o maior gênero literário presente na Bíblia. Só que é um gênero tão grande, assim, né, tão amplo, que ele acolhe quase sem número de subgêneros, né? Então, como eu falei, a biografia greco-romana, na qual os evangelhos, do meu ponto de vista, são escritos, é um subgênero que entra, né? Você tem, dentro desses gêneros, por exemplo, discursos. Pega o livro de Atos, você tem discursos em Atos. E esses discursos são montados à semelhança dos discursos que aparecem nos profetas anteriores, que amarram os livros, etc. Você tem o Evangelho de João, que também tem discursos, né? É um texto narrativo com discursos, que são semelhantes aos discursos que estão em Deuteronômio. Aí, então, a gente está falando de intertextualidade. Mas a narrativa bíblica me parece ser com maior propensão, maior presença, né? E, por decorrência, com o maior número de pesquisadores. E eu tenho dito que a gente precisa de gente na área da leitura literária da Bíblia que pesquise outros gêneros, pesquise as cartas, pesquise a poesia, pesquise, enfim, outros gêneros que não a narrativa. Mas a narrativa bíblica, ela é muito atrativa, ela é fantástica. Um segundo gênero que eu acho muito importante, esse sim a gente precisava dar muita atenção a ele, é o gênero poético. Eu, inclusive, estou gravando, para ir ao ar daqui a um tempo, uns videozinhos falando de poesia. Uma das grandes questões que eu coloco é a seguinte: a poesia, na medida que ela entra na Bíblia, por entrar no cânon, será que ela não é descaracterizada? Essa é a grande questão. E aí, veja, você tem uma discussão de gêneros, né? Você tem um macro gênero que, digamos, é Bíblia, né? Se a gente for definir esses termos, mas que quando entra dentro dela microgêneros, no caso da poesia, ela é descaracterizada. Por quê? Porque no uso, principalmente no uso dogmático, o pessoal vai pegar a poesia para fazer doutrina, aí não rola, né? É difícil, é muito complicado. Além do que, grande parte, né, dos escritos proféticos estão em forma poética, e algumas versões nossas nem reconhecem, outras têm reconhecido, mas ainda falta a gente levar adiante a aplicação disso. Ok, se é poesia, como é que é a aplicação disso? Como é que é a recepção disso? Qual é o impacto disso? Eles são como se fossem repentistas brasileiros, lá do Nordeste. Então vamos pensar como é que seria o impacto disso, do ponto de vista de assim diz o Senhor, e aí vem o repente, né? Uhum. Mas eu ressaltaria esses dois grandes gêneros, seguidos das cartas, né?